para com o Evangelho. Então começaram a resgatar esse Evangelho puro, sem arranhuras, sem misticismo, sem indulgências, sem inquisição. E depois da reforma no século XVI, houve esse resgate. Dentro do resgate da reforma protestante, eles argumentaram sobre as 5 solas. O que são as 5 solas? A palavra solas nós podemos chamar também para o nosso português, porque solas está em latim, mas para nós nos dias de hoje são os 5 somentes, ou aquilo que só pode ser realizado conforme a verdade. Então, nas 5 solas, eles começaram então a reestruturar, dentro também das 95 teses de Lutero, o resgate da Bíblia. Porque nós falamos assim, e às vezes pode parecer que nós estamos falando que as 5 teses, ou que as 5 solas, são mais importantes do que a Bíblia. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas foram exatamente as 5 solas e essas teses de Lutero que resgataram a veracidade da Bíblia, que resgataram essa verdade da Bíblia. O resgate moral da palavra de Deus teve o seu início nessas teses que Lutero implantou, como já foi dito por mim, no dia 31 de outubro de 1517, no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Depois que Lutero traduz a Bíblia toda o Novo Testamento todo para o alemão, que na época não havia, do século XVI, os alemães começaram então a entender um pouco mais sobre a palavra. E aí começou então a existir esse resgate moral da palavra. E com o tempo, outros reformadores que vieram depois, como Zwinglio, que começou a trabalhar o pós-reforma dentro dos próprios princípios, eles começaram então em anos alternados, em épocas alternadas, a resgatar ainda mais essa veracidade da Bíblia. A Bíblia, que era proibida de ser lida, ela foi proibida, ela não foi incentivada, ela não foi motivada, e ela não foi explicada para as pessoas, e aí muitos não tinham acesso à palavra de Deus. Essa atrocidade ainda acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda, que até têm acesso à Bíblia, não leem e não conhecem, e são facilmente enganadas por doutrinas e heresias que são impetradas e colocadas no meio da igreja. E dentro disso tudo, dentro da reforma protestante, não se sabe especificamente, exatamente o ano, e nem quem foram aqueles que impetraram as 5 solas. Acredito eu, de tudo que eu li, reli e estudei, que foram vários grandes homens que agregaram seus valores para o Evangelho, para o rei, e eles então trouxeram à luz esse propósito das 5 solas. E quais são as 5 solas que realmente nós entendemos hoje que tem a ver com a reforma protestante, e que se nós, igreja, vivêssemos a Bíblia especificamente, se nós, igreja, entendêssemos e compreendêssemos as 5 solas ou 5 somentes, talvez nós não teríamos tanta evasão de pessoas, e tantas pessoas correndo atrás de multidões, tantas pessoas correndo atrás de mega shows evangélicos, tantas pessoas correndo atrás de pregadores, tantas pessoas correndo atrás daquilo que de fato não é, enquanto deveriam estar correndo atrás da palavra de Deus. E aí nós entendemos essas 5 verdades que nós estabelecemos como palavra de Deus, porque é isso que nós entendemos. E Romanos está dizendo assim, eu já li no último domingo, é uma continuação, e eu vou falar novamente, mas o capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, que foi exatamente nesse ponto aqui que Lutero se firmou, mais precisamente no capítulo 1, versículo 17, quando ele fala de viver pela fé, e nós entendemos que a justificação vem pela fé. O capítulo 1:16 de Romanos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Digam glória a Deus. Pai, pela tua infinita graça e pela tua forma reveladora de conversar conosco, nos oriente um pouco mais sobre aquilo que iremos falar, queremos ministrar, aquilo que nós vamos conversar dentro da tua palavra. Assim nós oramos numa certeza de que nós já estamos em tua presença, continuaremos em tua presença e vamos aprender mais um pouquinho da tua palavra e mais um pouquinho dessa história da reforma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira sola, ou primeiro somente, que foi estabelecido para que a Bíblia voltasse a ser o centro de todas as coisas, para que Jesus voltasse a ser o centro, para que o cristocentrismo pudesse abolir o antropocentrismo. Então estabeleceu-se solas ou somente. E a primeira delas chamamos como sola scriptura, ou sola escritura, que quer dizer somente a palavra, somente a escritura e somente a palavra de Deus. Por quê? Na época começaram a existir as bulas papais, que davam poder à igreja e não conotavam o poder da palavra de Deus para com o povo. E dentro dos princípios das bulas papais, começou a existir um poderio maior, onde a igreja, ela se tornava mais importante do que a palavra, onde a igreja tinha mais poder do que Deus, mais poder do que a eficácia da palavra de Deus. E dentro disso, já não era a palavra de Deus que norteava as pessoas, já não era mais a palavra de Deus que dava o segmento para a salvação, para a bênção, para a realização, para a obediência, mas agora era uma voz de um cardeal, era a voz de um homem. E com isso, as culturas foram sufocando a palavra de Deus, a ponto que ela começou até a ser desmotivada em sua leitura. E as pessoas começaram a abandonar, elas começaram a se afastar da palavra, e dentro disso nasceram milhares de heresias, e algumas delas perduram até os dias de hoje. Algumas delas existem até nos dias de hoje. E começou-se então a dar uma conotação maior, uma ênfase bem maior, bem mais maximizada ao poder, à voz da igreja, do que a voz ou a palavra de Deus. E dentro da reforma do protestantismo, eles entenderam que não era a palavra de um homem que iria liberar perdão. Houve uma época em que o perdão só podia ser liberado pelos cardeais, pelos padres, pelos papas. Houve uma época em que somente o ser humano, esses tais que eu disse, tinham o poder de liberar perdão e dizer: os teus pecados estão perdoados. E aí eles começaram a abandonar, eles começaram a se afastar da palavra, e isso começou a trazer muitos malefícios dentro do próprio evangelho, daquilo que Deus tinha proposto como palavra de Deus, ou palavra dele mesmo. Então estabelece a primeira sola, ou primeiro somente a Escritura, porque somente a Escritura tem o poder de mostrar ao homem o caminho da salvação e o caminho da perdição. Somente a Escritura é a via de regra, é a bula, é a receita de vida, é o manual de instrução de cada ser humano. Somente a Bíblia pode nortear o homem em todas as áreas de sua vida.
Somente a Bíblia pode dar conhecimento eterno ao homem. Somente a Bíblia pode fazer com que o homem saiba reconhecer o caminho da bênção e o caminho da maldição. Somente a Bíblia pode mostrar para o homem o que Jesus foi capaz de fazer por ele na cruz do Calvário. Somente a Bíblia pode mostrar para o homem quem tem o poder de liberar perdão, quem tem o poder de perdoar pecados. Somente a Bíblia tem o poder de mostrar ao ser humano que ele está no caminho correto ou que ele está no caminho errado. Então estabelece a primeira sola: somente a Bíblia, só a Escritura. Somente as Escrituras podem nortear o homem em qualquer área da sua vida, seja ela moral, social, política, religiosa, sexual. A Bíblia é a bula, a Bíblia é a via de regra. Somente a Bíblia. E então eles foram em busca desse resgate dentro da Reforma Protestante. E eles começaram a rasgar cartas, começaram a rasgar coisas que haviam sido colocadas como manuscritos da igreja. E começaram na época da Inquisição, pessoas eram mortas, eram excomungadas. Se alguém achava, tinha um líder, achava que nós, por exemplo, profanássemos o sacro. O que era a primeira profanação do sacro? Primeira proclamação, primeira questão do sacro: jamais conteste a igreja. Jamais conteste a igreja. Papa Leão X estabeleceu muitas regras. E se você, porventura, contestasse a voz de um cardeal ou de qualquer um, porque até hoje, se você assisti-los, eles vão dizer que a Reforma Protestante é uma heresia de Martin Luther, que na verdade é Martinho Lutero. Eles vão dizer que Lutero é um herege, é um desviado, porque ele contestou a igreja, porque ele foi no pé da letra, na sola Escritura, e na sola Escritura ele entendeu que ninguém tinha que pagar para perdoar os pecados, que ninguém tinha que pagar para ser salvo. E como ele contestou, ele foi excomungado da igreja. Ele não podia mais tomar ceia, ele não podia mais comungar, porque ele havia, de certa forma, contestado a voz do homem, a voz maior, que era o Papa. E ele então, em 1521 para 22, ele tem a sua excomungação. Não é mais monge, não é mais padre. E aí ele vem numa conversão ao protestantismo, dentro do verdadeiro evangelho, porque ele entendeu também que era somente a palavra de Deus que podia nortear nossas vidas. Somente a palavra. Se um pastor, um monge, um padre, um rabino, qualquer um achar que a palavra dele é maior do que a palavra de Deus, essa pessoa está na heresia. Heresia. Nenhum de nós podemos contestar o teor e o valor desta palavra. Segunda sola, ou segundo somente, que foi estabelecido pela reforma, dentro daquilo que se era necessário fazer, dentro da necessidade da época: solos Cristo, ou seja, somente Cristo. Começaram então a colocar, a conotar, a falar que o tocar nas imagens, o tocar no sacro,
o tocar na rosa vermelha, o tocar em coisas que possivelmente eram sagradas, tinham também o poder de liberar bênção sobre pessoas, o poder de liberar bênção sobre vidas. E eles começaram então a trazer à tona o antropocentrismo. Eles passaram a valorizar o que o homem produzia e começaram a desqualificar o cristocentrismo, que era a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, ela foi banalizada, ela foi colocada de forma superficial. Dentro da reforma, eles impetram o solus Christus, que está em latim, que para nós é somente Cristo, somente Jesus. E eles começaram a encontrar outros mediadores que não Jesus. Eles começaram a dizer que haviam outras formas de se chegar a Deus, abandonando alguns versículos bíblicos, como por exemplo João capítulo 14, que diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eles começaram a contestar essa autoridade de Cristo e começaram a tentar repartir essa autoridade a pessoas, a cardeais, a bispos, a líderes. E aí eles começaram a abandonar a palavra e começaram de uma forma refutativa a desqualificar Cristo como o único mediador entre o homem e Deus. E eles foram então tentando separar a igreja de Jesus e Jesus da igreja. Na reforma, esses pós-reformadores, ou depois do século XVI, lá pelo século XVII, XVIII, muitos deles, e aí começou então essa busca do somente, e estabeleceu então as 5 solas, e a segunda é essa: solus Christus, ou somente Cristo, somente Jesus é o mediador, é o que perdoa, é o galardoador. Somente Jesus é o que protege, é o que traz salvação, é aquele que nos dá alusão à vida. Somente Jesus, solus Christus, somente Jesus, ninguém mais e nada mais, somente Jesus. E é essa a razão em que muitos foram excomungados, porque diziam: fulano, ciclano não tem o poder de liberar perdões. Somente Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Não há outro homem, não há outro santo, não há outra pessoa, solus Christus, somente Cristo. E isto foi em defesa da fé, foi em resgate da moral, do evangelho, da palavra de Deus. E nesse resgate da palavra, nós ainda encontramos o terceiro ponto das solas, que nós chamamos de sola gratia, que para nós hoje é só a graça. Eles começaram a acreditar que haviam outros mecanismos, outras formas, outras maneiras em que as pessoas podiam alcançar a aproximação de Deus. E eles pregavam isso sistematicamente. Eles, de certa forma, passaram a abandonar o que a graça de Deus podia proporcionar às vidas. O interessante, às vezes nós entendemos e lemos essas coisas, irmãos, talvez não damos nem assim a conotação real e necessária, e nós talvez nunca falamos disso para alguém, e nunca registramos uma palavra como essa, mostrando para as pessoas que a salvação do começo ao fim tem a ver com a graça de Deus, que a salvação do começo ao fim,
do início até o último final, tem a ver com essa busca permanente de entender o que a graça significa. E eles tentaram, de certa forma, desvirtuar a graça, trazendo para dentro do pseudo-evangelho o que nós chamamos de, logicamente, desvio de conduta moral, ética, cristã, que eles passaram então a pregoar, a espalhar no meio de todas as pessoas, que agora não era muito pela graça, mas pelo merecimento, e eles começam então a trabalhar no sentido da meritocracia. Eles começam a trocar a graça pelos princípios de meritocracia. Eles passaram a dizer que aqueles que obedecessem à igreja, aquele que se aproximasse dos propósitos, aqueles que não contestassem os cardeais e os bispos, aqueles que realmente mereciam, seriam salvos. E aí passou a eliminar a graça e passou a impetrar o propósito da meritocracia ou do merecimento. Então haviam pessoas que iriam analisar os teus méritos. Os teus méritos. Por exemplo, crianças, pessoas com problema de deficiência física, elas eram ignoradas. Muitas delas, na época da Inquisição, não mereceram perdão, não mereceram estar no meio da igreja, não mereceram estar no meio das pessoas sadias. E muitos começaram a acreditar que agora eu estaria ali em favor de um objetivo, mas que eu teria que fazer por onde? Eu teria que fazer por merecer. E esse propósito do merecer, ele vai descaracterizar a graça, ele vai abandonar a graça. O que é a graça, pastor? A graça é o favor imerecido que todos nós recebemos. Então eles começam a tentar descaracterizar, eles começam a tentar superficializar, e aí dentro dessa reconquista da reforma, eles colocam a terceira sola, que é só a graça, só a questão da graça, só o resgate da graça, e só a gratia poderia salvar o ser humano e o homem reconhecer esta graça. E o homem reconhecer esta graça. E esse reconhecimento, ele não era através das obras, mas através da fé. Por isso que o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos diz que o justo viverá pela fé. Porque merecer, ninguém de nós merecemos. E eles queriam acreditar e colocar no coração das pessoas, porque Roma era ainda um poderio na humanidade. E eles tentaram argumentar isso, que agora era pelo merecimento, não era mais pela graça. E a meritocracia, irmãos, se nós analisarmos sobre graça e merecimento, nós vamos ter uma ideia muito ampla do que Jesus fez por nós. Que mesmo sem merecer, Ele nos amou. Mesmo sem merecer, Ele nos garantiu salvação e vida eterna. Sem merecimento algum. E ainda continuamos sem merecimento algum. E continuaremos até o fim de nossas vidas. Por mais que nós façamos, essa graça não se afastará. A graça é graça. Não importa o quanto você erra, a graça continuará sendo graça. Não importa o quanto você se aproxime com fé e se aproxime com santidade, a graça continuará sendo graça. Não é o que você faz ou deixa de fazer que vai termostaticamente mostrar o que a graça é. Não, a graça, ela tem que ser vivida. E eu preciso tentar absorver aquilo que a graça me propõe
ou eu vou anular aquilo que a graça me propõe. Mas não haverá mais graça ou menos graça para nenhum de nós, fazendo o bem ou fazendo o mal. Ela não vai sair da condição e da qualificação que ela é. Ela vai continuar sendo a graça. E eles tentaram arranhar esse princípio, e dentro do resgate dos reformadores, eles resgataram também, colocando a sola gratia, que era somente pela graça. E a quarta e penúltima sola, que já especificamente não é uma coisa tão ruim falar de penúltima, porque realmente todas as 5 solas envolvem a necessidade do Evangelho para nossas vidas, que é sola fide. Dentro do latim, sola fide significa somente a fé. Somente a fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 10 diz: se porventura o meu justo retroceder, a minha alma não se compraz nele. No versículo 11 de Hebreus diz: porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. E se você pegar ainda Hebreus, vai perceber que aquele que quiser agradar a Deus precisa viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E ainda diz em Hebreus que muitos do passado, muitos grandes homens, pela fé, fizeram coisas tão extraordinárias, tão maravilhosas, tão significantes, porque a fé produziu a convicção, não da certeza, mas a convicção de que Cristo iria fazer o melhor para que as coisas acontecessem. Então eles passaram a trabalhar contra a fé dos cristãos, porque foi exatamente a fé dos cristãos que levou Constantino, no início do século IV, para uma linha de pensamento que todos deveriam ser cristãos. Eu já mencionei isso no domingo anterior, sobre a questão da reforma em si, quando Deus prepara 3 povos, como os judeus, os gregos e os romanos, para que Jesus viesse na plenitude dos tempos. E ele veio, e assim o fez, e aconteceu. Então, pela fé dos cristãos, porque não havia fogo, não havia lenha queimando, que tinha o poder de fazer um cristão negar sua fé. Não havia gladiador em arenas que tivesse o poder, com espada na mão, para cortar pescoços, que não tinha a mínima condição de fazer um cristão negar a sua fé em Cristo. Não havia nenhum tipo de matança de leões comendo pessoas, cristãos vivos, mas não havia a mínima condição de retroceder, porque a fé daquele povo era inabalável, indescritível, fiel. E com essa comunicação de fé em meio ao povo romano, Constantino resolve impetrar a lei que todo mundo devia ser cristão, e vieram muitos para o cristianismo, como o paganismo, com projetos errados, com idolatrias. Não abandonaram o erro, mas quiseram estar no Evangelho, especificamente no Evangelho não, mas dentro do cristianismo, porque passou a ser uma lei, porque eles perceberam que os cristãos eram bons, eram ótimos, não negavam Jesus, não havia morte, não havia leão, não havia espada. Aí eles percebem, é um bom negócio, é uma boa política. Já pensou nós governarmos um povo que é cristão, e nós governarmos a fé cristã? Então, a partir de agora, nós vamos governar a fé cristã. A partir de agora, não é mais a Bíblia. A partir de agora, não é mais Jesus. Vamos colocar então os papas. Aí colocou o primeiro papa, o segundo papa, o terceiro papa, e até hoje tem um papa aí, que é o argentino, que vocês conhecem, que ele ainda governa o mundo. Porque eles tentaram tirar o poderio da Bíblia, de Jesus, para trazer para a igreja, porque o Constantino percebeu, o imperador percebeu,
que naquela época, início do século IV, era uma boa politicamente. O povo tinha que obedecer. E até hoje é proibido usar anticoncepcional, é proibido usar isso não sei o que mais, é proibido, você entendeu? Tudo diante de uma incoerência. E aí eles tentaram abandonar algumas coisas e de certa forma superficializar a fé. E aí dentro da reforma eles vieram e disseram o seguinte: não, vamos resgatar isso, vamos mostrar novamente para o povo. Então, sola fide, somente a fé pode fazer esse povo voltar a ser quem era, entender o significado do Evangelho, entender o que Jesus fez, o que a graça faz, o que a Escritura faz, entender que Cristo faz, e agora mostrar que a fé precisa ser resgatada. Esse resgate, essa necessidade de resgatar. E em último lugar, só lhe deu glória, que é, último lugar, só lhe deu glória, que é somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória, ou somente a glória de Deus. Por isso, há anos nesta igreja, eu tenho tentado mostrar isso para vocês. Por isso, há anos nesta igreja, eu tenho tentado explicar isso para vocês. Por isso, há anos eu digo para vocês: não permitam que o vosso evangelho seja arranhado pelos misticismos que a igreja evangélica, infelizmente, conseguiu trazer para os dias atuais. Se não for somente a glória, e somente a Deus a glória, muitos grandes homens vão cometer atrocidades, como acharem, por exemplo, que Deus matará alguém de câncer só porque falou mal dele. Como acharem que Deus vai castigar outra pessoa porque aquela outra pessoa orou pedindo a Deus que fizesse mal e enviasse um câncer para aquele. Isto é heresia, é demonização da mente, é trazer um princípio luciferiano para aquilo que é santo, é tentar trazer o profano para aquilo que é santo. Deus não é o ser que muitos acreditam que Ele é. Quantas vezes nós passamos por crises, e aí falamos assim: olha, nós não honramos a Deus, nós não demos glória a Deus como deveria, então agora Deus está nos castigando. Quantas vezes na Bíblia, nos evangelhos sinóticos, e em João também, que não é um evangelho sinótico, mas quantas vezes foi perguntado a Jesus: quem pecou, Jesus? Ele ou o pai deles? Por exemplo, em João 9 você vai ver a resposta assim: nem ele nem o pai. Mas tudo que está acontecendo aí é para que se manifeste a glória de Deus. Somente a glória vai nos fazer compreender o significado desse evangelho tão maravilhoso, sem ser pútrido, sem ser fétido, sem ser superficializado e descaracterizado pelas próprias igrejas evangélicas que às vezes existem por aí. E aí é onde eu digo que o evangelho ministrado por mim nesse altar, ele é repelente. Ele não é o evangelho que todos gostariam de viver. Ele não é o evangelho que todos gostariam de estar e de compreender. E eu não sou melhor do que nenhum pastor, talvez eu seja o pior de todos eles. Mas eu vou dizer para você uma coisa: Bíblia é para ser estudada, Bíblia é para ser lida, Bíblia é para você comer e buscar
E quando for passar alguma coisa para as pessoas, que você faça a coisa certa. A Fabiana estava contando para a irmã que eu sou meio carrasco como professor. Eu disse, eu não sou. Eu falei que eu tiro dela o melhor que ela pode dar. E ela na sala de aula tirou uma nota muito boa comigo em homilética. Ela está de parabéns. Mas ela fala que eu sou carrasco. Mas ela está aprendendo que eu não sou carrasco. Que eu quero tirar o que ela tem de melhor. Porque eu sei o que ela pode produzir. Eu sei o que ela pode dar. E às vezes, irmãos, às vezes, nós achamos até que nem somos capazes de dar aquilo que nós temos. E nós somos. Nós somos. Então, em defesa do Evangelho, se um dia, porventura, não quiserem mais congregar conosco, tenham liberdade. Mas procure uma igreja que pregue a palavra. Que não fique com mega shows, com mega estruturas que não vão te trazer de fato nenhum convencimento bíblico. Não fique atrás de revelações. Não fique atrás de caixinha de promessas. Porque isso vai massagear o seu ego, mas não vai confrontar o seu pecado. Não vai confrontar você. E se você está certo, correto, você será mais abençoado ainda. Entenda isso. Em defesa da fé, sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide e sola Deo glória. Viva o Evangelho no somente. Viva o Evangelho somente no sentido da Escritura. Viva o Evangelho somente em Cristo, somente na graça, somente na fé e somente dando glória e reconhecendo a glória de Deus. Não há outra maneira, não há outra forma, não há outro jeito, não tem como. E aí nós vamos entender os significados de fato, porque nós vamos amadurecendo, crescendo, e com o tempo nós vamos criando uma estrutura e nos tornando melhor do que nós somos, nos tornando melhor como pessoas. E essa é um propósito, ou esse é um propósito dentro do Evangelho.